Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura da missa da noite do Natal do Senhor. De antemão, um Feliz Natal para você e para a sua família. E só como uma pincelada litúrgica, neste ano, o dia 24 cai no domingo. Portanto, pela manhã, nós celebramos, enquanto igreja, o quarto domingo do Advento, que inclusive o vídeo vai ao ar aí de segunda até a quinta-feira, já dessa próxima semana. À noite, nós vamos estar juntos celebrando a missa da noite do Natal do Senhor, que é a qual estou trabalhando com esse vídeo com vocês. À tarde, geralmente se celebra a missa da véspera de Natal, tá bom? Então nós vamos ter os vídeos neste sábado já, tá bom? Dia 16 de dezembro. Todos os vídeos da missa do Natal do Senhor, porque eu sei que muita gente já quer ter acesso antes para poder se preparar, sua reflexão e por aí vai. A primeira leitura se encontra lá em Isaías 9, versículos de 1 a 6, que diz assim: O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita. Ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Amados irmãos e irmãs, eu sei que vocês amam quando eu trago contexto histórico. A gente precisa começar esse vídeo com o contexto histórico daqui. Nós estávamos ali, Nós estamos lendo Isaías 9, e o livro de Isaías, até o capítulo 40, ele foca na realidade antes do exílio babilônico. Foi um fato histórico muito importante, que permeia muitos livros da Sagrada Escritura. O capítulo 9, de modo bastante específico, nós estamos vendo aqui o contexto de fundo, que é a chamada Guerra Sírio-Efraimita. Eu vou pegar meus apontamentos aqui para me ajudar em tudo aquilo que eu preparei para vocês nesse vídeo. Vamos lá. Nós temos aqui três grupos importantes, Três regiões, três reinos. O reino de Judá, que tem como capital Jerusalém, que era dominada pelo chamado rei Acaz, A-C-A-Z. Nós temos também o reino de Israel, que tem como capital Samaria, que é dominado pelo rei Peca. O reino de Israel, geralmente ele também às vezes é chamado de reino, tribo de Efraim. Isso porque era a tribo que comandava esse reino, que é o chamado reino do norte, tá bom? Reino de Judá é o reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, capital é o reino de Israel, que a capital é a Samaria. Nós temos então ainda um outro reino, o terceiro reino, que é a Síria, que tem como rei Rezim. Então nós temos o seguinte, Três reinos, e começa então o reino da Síria e o reino de Israel começar a ficar com medo, porque estão vendo ali um império começando a se aproximar, que é o Império Assírio. E eles começam, meu Deus, a gente tem que fazer uma aliança política. Faz muito sentido. Eu vejo que tem um reino perto da gente que está querendo nos invadir, faz sentido eu fazer aliança com outras pessoas para que a gente se fortaleça. E aí eles também entram em contato com Acaz. Vamos se reunir, vamos fazer uma junção de nós três aqui para ficar mais legal, a gente se unir e tal. Só que Acaz não quer. Acaz pensa, nossa, o Império Assírio, ele é muito imponente. Então, eu acho que é mais interessante que eu me una aos assírios. Então, Acaz não se une. Inclusive, o profeta Isaías faz questionamentos. A gente, inclusive, viu nesta semana um pouco sobre isso. E aí, essa guerra que vai existir aí é a chamada Guerra Sírio-Efraimita. Okay? Que é quando, de fato, o Império Assírio domina a Síria, domina o Império de Israel, e ele, inclusive, cerca também Jerusalém para dominar, mas como o rei tinha feito essa aliança, em troca de imposto, em troca de dinheiro, uma corrupção mesmo aqui,
ele acaba não dominando a região de Jerusalém. Claro que depois, cerca de 100, cento e poucos anos depois, vai existir agora a Babilônia que vai invadir, mas aí isso é outra história. Então, nós estamos vendo o quê? O povo que estava numa escuridão, essa escuridão dessa tensão, né? Desse povo que está querendo dominar Jerusalém, eles começam a ficar tensos, a ficarem nervosos. E aí eles então começam a ver uma grande luz. Para os que habitavam nessa sombra, uma luz vai resplandecer. Agora você entende que escuridão é essa. Agora você entende que tensão é essa. E aí o profeta começa a dizer: fizeste crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, porque a alegria daquele que está de fato plantando é o momento da colheita. E ele também compara com a alegria daqueles que estão numa guerra e depois começa a dividir os despojos, ou seja, dividir as vestes daqueles que tinham morrido na guerra, de dividir tudo aquilo que sobrou daquela guerra com a alegria de dizer: nós vencemos, agora vamos dividir entre a gente. O jugo que oprimia o povo, né, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, entenda o orgulho dos fiscais como o dinheiro, né, os impostos que eles de fato cobravam, tu o abateste como na jornada de Madian. Para quem quer entender a jornada de Madian, você pode inclusive ir lá para o livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7, nós vamos ver a chamada opressão madianita, que é onde aparece o ciclo de Gedeão. Inclusive, por exemplo, lá no versículo 12 até o 14 do capítulo 6, vai dizer assim: apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: perdão, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde ficaram suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos tirou do Egito? Né? E aí, lá no versículo 34, ainda do capítulo 16, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão e ele tocou o chofar convocando a casa de Abiazer para que o seguisse. E aí começa toda uma dinâmica, porque os madianitas eles invadiam cerca de uma vez ao ano, exatamente após a colheita, aquela região. E aí Gedeão, Deus inspira o coração de Gedeão para que ele possa de fato guerrear contra os madianitas. Gente, só que aí começa um grande problema, porque os madianitas eles eram muito fortes. E aí Deus diz assim a Gedeão, Gedeão disse: mas Senhor, é tão pouca gente. Ele diz: não, calma, ainda tem gente demais. E aí começa um processo, né? Vai diminuindo, a ficar com 300 homens. E essa jornada de Madian, ou como alguns falam, o dia de Madian, é onde 300 homens apenas conseguem vencer o exército dos medianitas. Ou seja, Deus estava junto do povo. E a mesma coisa vai acontecer agora. O povo não precisa mais ter medo. O povo não precisa mais se assombrar com o Império Assírio que está rondando ali, porque eles não vão dominar aquela região. Porque, de fato, Deus está junto ao povo. É essa a visão que vai ser tida. Claro que depois a gente vai ver lá do capítulo 40 em diante, que, infelizmente, depois o Império Babilônico surge. Vai ser outra história. E aí vai aparecer, versículo 4, né, cenas de guerra. Botas de tropa, trajes manchados de sangue, tudo vai ser devorado, tudo vai ser acabado. E vem o versículo 5. Porque nasceu para nós um menino, foi nos dado um filho. Esse filho era o filho do rei Acaz. E todo mundo colocava ali a esperança de que ele vinha trazer uma novidade, que ele era a presença de Deus. Só que no final das contas, gente, todo ser humano tem defeito. E aí, depois eles vão começando a perceber defeitos, que ele não era esse enviado por Deus. Então essa profecia ela acaba realmente se concretizando em uma outra pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos no Natal. Foi nos dado um menino, né? Ele é rei, ele é conselheiro admirável, ele nos aconselha o que é o caminho de Deus. Ele é Deus forte, ele é Pai dos tempos futuros e ele é o príncipe da paz. E o seu reino não terá fim, é o que o texto vai nos dizer. Amados irmãos e irmãs, olhar para essa leitura e dizer assim: o nosso mundo pode estar trevas, tristezas. O nosso ano pode não ter sido nada muito bom, mas nós agora vamos celebrar o amor. O amor desejou encarnar-se no ventre da Virgem Maria. O amor quis nos amar de perto, né? De modo concreto, tocando em nossa carne. O Natal é isso. E da mesma forma como para esse povo, em meio às sombras, em meio às trevas, uma luz resplandeceu. Nós celebramos na liturgia que a luz também resplandece. E essa luz não é uma coisa qualquer, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo.
Que de fato a luz do menino Jesus possa brilhar em nossos corações, em nossas casas, em nossa família, em nossa sociedade, tantas e tantas vezes marcada, por tantas cenas tão tristes, cenas deploráveis, cenas que geram em nosso coração muita tristeza e desconfiança da presença de Deus. Mas que nós de fato possamos nos animar e deixar com que a esperança do Natal ela possa brotar em nossos corações e perceber: Deus está conosco, Deus não nos abandona, Deus caminha com cada um de nós. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo ainda nesta tarde para os estudos também da segunda leitura e do Evangelho da Missa da Noite do Natal. Até já!